Família. Está tão em voga esse tema, né? A gente tem falado tanto disso. A defesa da família, né? Eu fui agora para São Paulo, fiquei 5 dias interno num curso onde nós tratamos única e exclusivamente sobre família. Casal especial, muito especial, Cláudio e Clarice Herbert. Eles estavam ministrando para nós que tem a sua vida, 37 anos de casados, 37 anos de ministério, só sobre família. Então eles têm uma busca assim, e ali a gente falou muito disso. A gente tem ouvido muito isso, e isso é admirável, é bom que a gente perceba que as pessoas estão tão preocupadas com os valores da família, como as famílias estão sendo atacadas. Então a gente percebe isso, que nós brasileiros estamos muito preocupados, a gente tem que defender os valores da família. Mas aí ele falou algo muito interessante lá para nós. A gente nos preocupamos muito com o que está vindo de lá para cá, para a nossa família. E o que é que nós estamos gerando dentro da família? Que família nós estamos formando? Como nós temos tratado a família? Que valores nós temos dado à família? Esses valores que a gente defende tanto, como é que nós tratamos ele no nosso dia a dia? Famílias. E o que é pertinente a isso, a gente precisa compreender muitas das vezes, que a gente às vezes olha para a família e a gente busca uma família perfeita. Inclusive a gente vê em algumas famílias perfeitas, e não existe isso, querido. Todas as famílias são imperfeitas, absolutamente todas. Não existe a família perfeita. E muitas das vezes a gente, nesse olhar que a gente tem, às vezes a gente olha uma falha nossa, a gente deseja, mas todo mundo tem problema, tem dificuldade. E o que nós vamos falar a respeito disso hoje, que Deus quer falar conosco através da sua palavra, é como tratarmos isso, porque todos nós precisamos, absolutamente todos. Aquela família que você vê a mais perfeita, se você adentrar, você vai ficar admirado com todos os problemas que tem. E é assim, faz parte. E nós precisamos buscar isso. Você vê a família mais perfeita que nós possamos olhar, a família sagrada, por assim dizer, José, Maria, Jesus, tinha problemas. Os irmãos de Jesus não criam nele, inclusive criticavam ele. Então você percebe que ali dentro tinha problemas. Então todos nós, as famílias são imperfeitas, e por isso precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. E eu quero meditar com vocês um trecho da palavra, inclusive a gente meditou esses dias sobre ele aqui, se encontra em João capítulo 2, se você quiser deixar sua Bíblia, nós vamos citar o texto aqui, mas se você quiser, deixe sua Bíblia aberta, João capítulo 2, texto muito conhecido. E dali Deus trouxe algo muito interessante, uma mensagem muito forte a respeito de família, do que acontece ali, umas lições muito pertinentes ao nosso dia a dia como família, o primeiro milagre de Jesus. E eu queria fazer como a gente faz na leitura inicial. Eu gostaria que nós todos lêssemos também aqui alternadamente o texto. Eu vou ler um texto, um versículo, e a igreja subsequente, até no versículo 11 de João capítulo 2, mas todos aqui. Então eu gostaria de nós ficarmos em pé, para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Da mesma forma que a gente leu no início, nós vamos ler agora esse texto. Eu vou ler um versículo, a igreja lê o outro. Eu vou ler um versículo dessa forma, para a gente ir aquecendo, senão vai dar sono na gente. O pastor lê 11 versículos só. Então diz assim a história. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: mulher, a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco para acabar a festa,
E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados a beberem bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram. Amém. Podem sentar, queridos. Obrigado pela ajuda para nós entendermos o texto, que é muito conhecido. Primeiro, conhecido como o primeiro milagre de Jesus, a transformação de água em vinho. Quando a gente lê esse texto, é muito interessante no final, que quando muita gente não entende, o mestre está falando ao esposo. É muito interessante isso aí. A gente entende que é com Jesus que ele está conversando, não é com o esposo. E aqui desse texto que a gente lê, eu tirei 4 lições para a minha família. E 4 lições que nós podemos aplicar nas nossas famílias. Nós que queremos defender os valores da família, mas que nós precisamos, através da meditação da palavra, nos questionar a respeito disso. Qual é a formação da nossa família? Como é que a nossa família está? A primeira coisa, a primeira lição maravilhosa que eu tiro daqui é o convite. Olha só que coisa interessante o que diz. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus foi convidado para entrar naquela casa. Ele não entrou ali de penetra, ele não entrou porque era amigo de alguém, não, ele recebeu um convite para estar ali. Não apareceu do nada, ele não caiu de guarda-chuva, não, ele foi convidado. E quando eu leio esse texto, eu vejo que Jesus foi convidado, alguém honrou, chamou Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus está à porta, nós precisamos abrir e convidar. E aí eu faço esse questionamento, e eu me fiz esse questionamento: eu tenho convidado Jesus para entrar na minha casa, na minha família? Você tem convidado Jesus? Você fez esse convite para Jesus Cristo? Porque muitas das vezes a gente pergunta: você quer aceitar Jesus? Mas você convida Jesus Cristo? Você tem convidado Jesus quando sai aqui da igreja? Você convida e fala: Jesus, entra no carro com a gente, entra aqui comigo, escute as conversas que eu estou tendo com a minha esposa, com meus filhos. Nós convidamos Jesus para isso. Nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, na nossa sala, e ali nos assentarmos com Ele, para que Ele ouça o que nós debatemos, a forma como nós conversamos. Nós convidamos Jesus para isso. Nós convidamos Jesus para entrar no nosso quarto. Jesus tem acesso ao nosso quarto. Ele é convidado para isso. Eu fiz esse convite para Ele, ou eu me envergonho, não é um lugar, não, Jesus, aqui não, você me dá licença, que aqui não dá para você entrar. Naquele cantinho que fica só você convida Jesus para entrar ali? Jesus tem acesso a qualquer lugar da tua casa? Você convida Jesus para entrar na educação dos teus filhos? Você convida Jesus para ouvir o que você fala para a tua esposa? O convite de Jesus é para Ele estar permanentemente ali, ou tem momentos que você fala: com licença, Senhor, aqui não dá? Você convida Jesus para ir contigo para o teu trabalho? Nós convidamos Jesus para aquela roda de bate-papo de amigo que nós reunimos às vezes para fazer um churrasco, Ele está ali, Ele é convidado para estar ali, ou nós temos receio do que Ele vai escutar? O convite é algo fundamental. Nós nos intitulamos da família de Cristo, essa igreja aqui, esse endereço aqui tem esse nome, Igreja Evangélica Catedral, quer dizer, o local de reunião da família cristã. Realmente somos uma família cristã. Cristo tem vez na nossa casa, na nossa família. Ele está ali dentro, foi convidado por mim. Porque muitas das vezes o pastor quer empurrar Jesus para vocês. Leve Jesus. A gente fica assim, às vezes, eu escutei isso do pastor, muitas das vezes a gente quer botar Jesus dentro de uma caixinha que a pessoa leve, mas não vai. É preciso um convite. Tem um lugar dentro da sua família que não cabe a Jesus Cristo, que
você não tem coragem de convidar ele? Ou na sua vida, em quaisquer circunstância que esteja, Senhor, até aqui vai, aqui para frente não. Você não pode andar comigo todo o tempo, Senhor. Tem coisa aqui que é cabeludo demais. E eu preciso me questionar nisso. Quando eu vou sentar com a Mara, com a minha esposa, para conversar, Senhor, senta aqui com a gente. Quando eu vou educar os meus filhos, eu vou falar alguma coisa para eles, eu convido o Senhor Jesus. Quando eu leio esse texto, que acontece algo tão maravilhoso, que aquele noivo foi tão honrado, antes de tudo ele convidou Jesus Cristo. Antes de tudo. Eu percebo muitas das vezes que nós precisamos convidar Jesus. Senhor, vem, entra na minha casa. Você lê um texto, quando nós começamos aqui, de Josué, e ele faz esse questionamento à congregação de Israel. Ele fala, ó, eu não vou adorar esses outros deuses. Vocês podem escolher, mas eu decidi, eu e a minha casa vamos convidar Jesus. Nós vamos adorar a esse Deus. Aí aquele povo diz, não, nós também, só que a gente falou por ali. Aí ele questiona, você tem certeza disso? Você tem certeza que vai chamar Deus? Que vocês vão honrar a Deus? É esse Deus que vocês querem servir? Porque se vocês tiverem, vai vir as bênçãos, vai vir também o ônus. Vai vir o juízo. E eles decidem, não, nós confirmamos. E eles convidam a Jesus Cristo para fazer parte, a Deus, não, Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos tomar essa decisão. Nós que tanto defendemos o caráter da família, a defesa, nós queremos defender a família, mas e a nossa família? Quem é que está comandando a nossa família? Quem é que está gerando princípios dentro da nossa casa? Dentro dos nossos relacionamentos? Quem é que está gerando princípios no que eu trato com a minha esposa? Em qualquer momento, no momento de dificuldade. Quem é que está gerando princípio no meu trato com meus filhos? No meu trato com meus pais? Como família? Eu tenho que gerar esse convite. Senhor Jesus, eu te convido, entra, porque Ele está à porta. Eu quero convidar e Ele vai entrar, Ele vai ceiar, Ele vai participar absolutamente de tudo. Não dá para chamar Jesus e deixar Ele sentado na sala e eu ir para o quarto discutir com a minha esposa. Não dá para chamar Jesus e deixar Ele lá na varanda e eu ir lá para aquele meu cantinho ver pornografia. Não dá para chamar Jesus para uma reunião e falar assim, eu estou aqui e ir ali no canto falar mal de alguém com outra pessoa. Eu preciso convidar Jesus e entender que Jesus está na minha casa, que Ele é um convidado mais do que especial. Nós temos consciência disso? Se nós realmente convidamos a Jesus? Essa é a primeira lição que eu tiro. Quando eu olho esse texto, eu vejo aquele milagre. Jesus não caiu de qualquer jeito ali, teve um convite. Quando eu olho casas, famílias, que a gente percebe as bênçãos, famílias imperfeitas, atente a isso. Mas que você percebe algo diferente, você percebe que Jesus é convidado para estar ali. Não se esconde nada, e Ele percebe tudo, e Ele vai tratar de todas as coisas. Ele vai ver, às vezes, quando eu estou discutindo, o que eu falo, às vezes, e aí Jesus vai tratar disso. E eu tenho percebido em muitos lados, mas eu também tenho percebido em muitos lados a ausência. A ausência, só tem um nome. Mas cadê a pessoa de Jesus? A segunda lição que eu tiro daqui é que que Maria dá um conselho tremendo quando Jesus está ali. Jesus é convidado para estar ali, mas Maria dá um conselho tremendo. Ela fala, segue o que Ele fala, segue a sua palavra. Olha o que diz o texto, no versículo 5: sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que Ele mandar. Eu queria que a igreja repetisse o que Jesus mandou falar. Vai todo mundo junto, façam tudo o que Ele mandar. Isso é um conselho de Maria. Quando Jesus está dentro, Jesus está ali dentro, ocorrem problemas. Toda família é imperfeita, tem problemas, querido. Tem problema de relacionamento matrimonial, na educação dos filhos, nas finanças, em todas as áreas.
Aconteceu um problema ali, faltou o vinho. Ela falou: façam tudo, preste atenção na palavra dele. E o que ele falar, façam tudo. Segue as palavras de Jesus. É uma lição para mim, dentro da minha criação, da minha família, da formação da minha família. Os princípios básicos e fundamentais, de fundamento do meu lar, da minha casa, tem que ser as palavras de Cristo. Mas não apenas as palavras por ouvir, porque Jesus disse que quando vocês ouvem essas palavras e não as praticam, esse fundamento é arenoso, e quando vem tempestade, cai, é ruína. Mas quando eu pego essa palavra e fundamento ele nas práticas, esse fundamento é rochoso. E o interessante disso que Jesus está dizendo, que tempestades vão vir. Não tem um momento que Jesus fala: se você tem Jesus praticando, não vai vir tempestade, vai bater forte. Vai vir momentos em que o casal parece que não vai ter mais jeito, só que ele está fundamentado na prática da palavra, é a rocha. Não, subsiste, vence. Vocês vão passar por dificuldade, toda a família passa por coisas tremendas, problema com os filhos, problemas de luto, financeiros, mas se é uma família que convidou Jesus Cristo, que atentou a sua palavra, que pratica essa sua palavra, esses ventos vão passar e a família vai permanecer. Qual é o nosso princípio? O que rege o meu trato com a minha esposa? É o que Jesus Cristo dimensionou para mim como princípio? Como eu crio os meus filhos? Que valores eu tenho passado para os meus filhos? É o que Jesus passou para mim? Ou é tradição? Ou é o que eu aprendi? Eu estou atento ao que Jesus fala e faço? Eu consigo perdoar? Eu consigo suportar? Qual é a característica que a minha família tem? Porque nós defendemos, nós queremos uma família, não pode mexer, não pode. Estão fazendo de tudo, estão querendo as escolas educando coisas difíceis, mas e você? O que você está educando? O que eu estou educando na minha família? As escolas estão estragadas, a gente fica assim, revoltados porque as escolas, nós estamos assim, estão ensinando coisas horríveis para os filhos, e dentro de casa? O que você está ensinando para o teu filho? Gritar com a tua esposa? Ser indiferente? Não ter momentos de oração dentro de casa? Não ter momentos de leitura da palavra? Que princípio eu estou passando dentro de casa? O que eu estou demonstrando? Que qualquer problema eu fico nervoso, eu xingo, eu falo qualquer coisa? Que educação eu estou passando para eles? Aí eu ponho culpa lá fora? Na influência que vem de lá? E a matriz? Sou eu, somos nós. O que nós estamos gerando? Que Maria deu o conselho: segue a palavra de Jesus. Façam tudo que Ele mandar. Façam tudo que Jesus mandar na sua família, queridos. Para isso, medite na palavra, ouça a palavra de Jesus. Mas para isso você tem que ter convidado Jesus Cristo em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. Todas. Preste atenção na forma de viver que você tem levado. Isso condiz com o conselho que Jesus Cristo nos dá na nossa forma de viver? Então, a gente percebe isso, que muitas das vezes os grandes problemas que se apresentam na nossa casa, no nosso lar, é porque nós não estamos obedecendo a palavra. Em todas as áreas, matrimonial, de criação de filhos, financeira, tudo, relacional, tudo. Falta de olhar para a palavra. E aí quando eu vou olhar, eu falo: nossa, está muito diferente, Jesus não faria assim. Absolutamente Jesus não falaria assim. Absolutamente Jesus não reagiria assim. E aí eu percebo o estrago. Então tem um problema? Vai ter, porque nossas famílias são imperfeitas. Vai faltar no fim. Mas aí Jesus vai falar: faz tudo o que Ele disser, como Maria disse. E aí geralmente o que Jesus vai pedir é algo que vai nos incomodar. Porque o que Jesus pediu não era algo corriqueiro. Ele mandou trazer as talhas, algo que era usado para outra coisa, mas eles não foram lá e fizeram.
Muitas das vezes Jesus vai fazer isso, perdoa. Mas Senhor, foi muito grave, perdoa. Não jogue na cara. Perdoe, ame. Faça isso. Trate todo o mal que vier contra você com o bem. O seu filho está olhando para você. Não saia da sua palavra, da sua boca palavras torpes, mas palavras que edificam. Mas você vai querer que a pessoa faça. Edifica a sua família na rocha. Essa é uma lição muito, muito, muito importante e fundamental. Duas lições tremendas que eu tive. Convidar Jesus ao princípio básico que falta. E talvez, que nós temos sido muito negligentes, que é obedecer a palavra de Jesus. A gente vai, a determinado ponto, a gente obedece. Mas precisamos obedecer tudo. Fazer absolutamente tudo. Só que o que acontece, querido? Aí muito talvez esteja ouvindo e falando assim, pastor, mas tem. Às vezes eu tenho feito isso e não dá certo, eu tenho perdoado 1, 2, 3. Tem coisas que são difíceis. Como é que vai trazer vinho para essa casa? Como que vai acontecer isso? Como é que aquele noivo, aquela família ia providenciar vinho na altura que estava já a festa? E muitas das vezes o relacionamento está tão quebrado, já tão antigo. Como isso vai consertar? Meus filhos já estão tão assim do lado financeiro. Quer dizer, a família parece. E aí, parece que você não percebe, você não olha que uma perspectiva boa. E aí a lição, talvez uma das mais fortes, e talvez aquilo que nós temos esquecido, é que nós precisamos esperar o milagre. A solução daquele problema, daquela casa, que convidaram Jesus, que cumpriram o que Jesus fez, foi porque Jesus fez um milagre. Até um ponto que eles podiam fazer, eles fizeram. E é isso que eu preciso aprender dentro da minha casa. O milagre de Jesus. A gente tem esquecido isso, mas deixa eu falar uma coisa ao texto. E logo que Messala provou a água feita em vinho. A água se transformou em vinho. É uma mudança muito drástica, um milagre aconteceu. Jesus ainda faz milagres. Nós temos esquecido disso. Jesus ainda transforma o esposo. Ainda transforma a esposa, ainda salva um filho caído. Ainda conserta as finanças. Jesus ainda salva as famílias. Muitos têm desistido. Porque perdoou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já não aguenta mais. Porque está olhando a nossa força. Nós, família cristã, precisamos compreender que Jesus ainda faz milagres. E nós precisamos esperar o milagre de Jesus. No mundo que nós estamos vivendo tão materialista, um mundo tão imediatista, a gente tem que sentir, tem que ser logo agora. E nós estamos perdendo a percepção do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Olha, nós participamos, eu fui fazer esse curso de aconselhamento familiar sistêmico lá em Campinas, e foi um dos psicólogos do Brasil, e um dos maiores especialistas em famílias do Brasil. E, só que é interessante, foi aplicado, por exemplo, a psicologia, algo sistemático, algo como se fosse uma ciência, mas o que foi deixado muito claro e enfatizado bastante é que tudo isso não vale de nada se Jesus não botar a mão dele. Que nós não podemos esquecer disso. Ele falou para nós, prestem atenção, não esperem nada da psicologia ou dessa técnica, façam, levem a água, mas o milagre quem vai fazer é Jesus. Nunca percam essa esperança. Nunca deixem de olhar para Jesus como aquele que ressuscitou, que venceu a morte, aquele que fez o cego enxergar, o aleijado andar, que perdoou pecados e ressuscitou mortos. Esse é o mesmo Jesus. Ele ainda faz milagre. Eu sou um milagre de Jesus. Pergunta para lá. Eu sou um milagre, absolutamente um milagre de Jesus. Todos nós somos milagres de Jesus. Pastor Roberto é um milagre de Jesus.
Não é, pastor? Todos nós somos milagres de Jesus, que Ele ainda faz. Ele tem esse poder. Espere este milagre. Não fique olhando para a tua condição humana. Olha o que o próprio Cristo falou. Ele disse assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse, quando ele estava falando da salvação, que é impossível o rico entrar no reino de Deus, ele falou assim: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Absolutamente todas. Consertar. Tem gente que diz assim: o costume, o castigo entorta a boca, não tem mais jeito. Tem, Jesus tem. Tudo, Ele conserta absolutamente. Ele pega famílias totalmente desestruturadas e as transforma para a glória do Senhor. Em famílias abençoadas. Jesus faz milagres. Ele faz na minha, na sua, naqueles que esperam o milagre. Precisamos esperar o milagre, mas precisamos compreender esses princípios. Convidar Jesus, ter essa coragem de convidar Jesus. Você teria coragem de convidar Jesus para a tua festa? Que é a tua vida? Convide, mude, se transforme. Você vai receber uma pessoa na sua casa. Quando eu vou receber alguém lá em casa assim, aí a gente percebe, dá mais autoestima, então a gente melhora, põe as melhores louças, né? A gente toma banho, né? Limpa a casa, tira. A gente recebe, porque vai receber esse convidado do mesmo jeito na nossa vida. Vamos convidar Jesus, vamos consertar. O Zé Filho sempre fala: aquele que tem Jesus Cristo, ele quer consertar a sua vida. Porque é Jesus Cristo, então eu vou consertar. Aquilo que não cabe a ele, eu vou jogar fora. Eu vou limpar tudo, mas ele vai ser convidado. Convidou Jesus Cristo, obedeça as suas palavras, siga as palavras de Jesus. Não vá por intuição tua, não vá pela precipitação do momento, da euforia ou então da ira do momento. Não, vá pela palavra, siga sempre a palavra de Jesus. Mas acima de tudo, espere o milagre de Jesus. Espere. Não pense que é você, a tua capacidade que vai fazer alguma coisa. A tua capacidade às vezes é só de levar as talhas de água e talvez jogar água nele. Mas transformar a água em vinho, quem vai fazer é Jesus Cristo. Quem vai transformar a tua casa. E a glória da segunda casa é sempre maior que a da primeira, quando nós colocamos a presença de Deus, quando aquele templo foi reconstruído segundo a palavra de Deus, e foi dita: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da tua família vai ser muito maior, seguindo a palavra de Jesus, tendo Jesus dentro da sua casa, porque Ele vai operar o milagre. Amém? Amém. Mas talvez o que mais tudo isso significa, de tudo isso, e uma das lições mais lindas que eu tiro a respeito disso é essa última: celebre. O texto vai dizer assim: este sinal milagroso está em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aquele dono daquela casa, o mestre Sala chega e fala com ele: rapaz, o que aconteceu? Todo mundo serve o vinho ruim, no final você serviu melhor. Sentiu o milagre de Jesus em sua vida. Muitas vezes vai olhar para a sua família: mas espera aí, o que estava acontecendo? Vocês não estavam quase separados? Essa família não estava toda desestruturada, eram andando para lá, poucas pessoas que ligavam, e agora vocês todos aqui louvando ao Senhor. Celebre, glorifique a Deus, porque o milagre que vai acontecer na sua família vai fazer com que muitos creiam em Jesus Cristo. A nossa família precisa evangelizar. Não tem como eu viver e querer pregar o Evangelho, eu querer pregar sobre Cristo, sobre o caráter de Cristo, se a minha família não fizer isso. Mas eu preciso dar espaço para Jesus, eu preciso obedecer a Jesus e esperar o milagre de Jesus, porque isso vai fazer com que eu celebre a glória de Deus na minha casa. A nossa família precisa testificar de Jesus Cristo. As pessoas precisam olhar para a nossa família e falar: eu quero Jesus na minha casa.
Celebre isso. Faça como Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Celebre isso na sua vida. Celebre, glorifique, para que muitos que estejam perdidos, muitos, também venham a se encontrar com Cristo. Perdoe aquele pecado que parece imperdoável, para que muitos que não perdoem passem a perdoar também. Deixa Jesus operar o milagre, deixa Jesus transformar a água que está na tua família em vinho, porque o nome dele será glorificado, o nome de Jesus será glorificado. Então, antes de nós reclamarmos, antes de nós gritarmos aí, vamos defender a família, vamos olhar para a nossa família. Espera aí, eu estou levantando essa bandeira e a minha família, todas desestruturadas, sem princípios. O que eu vou estar celebrando? Celebre Jesus na sua família. Celebre a salvação na tua casa. Uma das coisas mais lindas que eu vejo quando Jesus chega a Isaac, ele diz: chegou salvação neste ambiente, neste lar. Que nós possamos perceber isso. Chegou salvação na minha casa, chegou salvação na minha família. Que a nossa família seja a bandeira do Evangelho nessa sociedade tão perdida. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar por isso. Quando a gente fala de convite, não é falar assim, já aceitei Jesus há muito tempo, não. É esse convite verdadeiro. Nós vamos estar orando agora, eu não vou pedir para você vir à frente, não. É individual. Com você. Fala, Jesus, entra na minha casa. Eu estou abrindo as portas para Jesus. Eu quero que tu vá comigo agora quando eu voltar para casa, no meu carro, no ministério, de ônibus, qualquer que seja. Eu quero que tu vá comigo. Eu vou sentar na pizzaria, eu quero que tu sente comigo, Jesus. Depois eu vou entrar no meu quarto, eu quero que tu entre comigo. Faça esse convite agora, no teu íntimo, durante essa oração. Feche seus olhos agora. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso. Oh Senhor Jesus, como tu és tremendo, Pai. Como tu és simples, humilde, Pai. Tu estás à nossa porta, tu, o Rei dos Reis, Senhor, batendo na minha porta, Pai, miserável pecador que sou, Senhor. Mas essa noite eu quero dizer: entra, Senhor Jesus. Vem cear em minha casa, Pai. Vem fazer parte, Senhor, do meu dia a dia, Senhor. Vem entrar na minha sala, no meu quarto, Senhor. No meu canto mais íntimo, que tu esteja lá comigo, Pai. Em todas as minhas atitudes, Pai. Que a minha mente seja transformada, Senhor, pela tua presença na minha casa, na minha família, Senhor. Porque eu decido esta noite, Pai. Muitos podem escolher o mundo, os princípios que esse mundo está colocando, mas como Senhor chefe do meu lar, eu digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, Senhor, serviremos aos teus princípios, seguiremos a tua palavra, Senhor Jesus. E eu creio no milagre, Senhor, no meu lar. Eu creio tudo isso para a glória do teu nome, para que muitos venham a crer no teu nome, Senhor Jesus. Para que as pessoas olhem e vejam: a glória dessa família é maior do que era antes, Pai. Não porque das nossas condições financeiras, Pai, mas pela tua presença real e viva. E que esta família cristã, Senhor, seja uma bandeira, Pai, verdadeira, Senhor, que transforme essa sociedade, Pai. Que faça com que esse Brasil, essa nação que parece tão perdida, encontre um rumo, porque a nossa família será sal da terra e luz do mundo, Pai. Nós profetizamos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus por isso. Podeis assentar.